A era pré-colombiana incorpora todas as subdivisões periódicas na história e na pré-história das Américas, antes do aparecimento dos europeus, principalmente os espanhóis, no continente americano, abrangendo desde o povoamento original no Paleolítico Superior à colonização europeia durante a Idade Moderna. Muitas civilizações nativas ao continente estabeleceram no período pré-conquista características e marcas que incluíam assentamentos permanentes ou urbanos, agricultura e arquitetura cívica e monumental e complexas hierarquias sociais. Algumas dessas civilizações já tinham desaparecido antes da primeira chegada permanente dos europeus, final do século XV e início do século XVI, e são conhecidas apenas através de pesquisas arqueológicas. Outras foram contemporâneas com este período e também são conhecidos através de relatos históricos da época. Algumas, como os maias, tinham seus próprios registros escritos. No entanto, a maioria dos europeus da época viam esses textos como heréticos e muitos foram destruídos em piras cristãs. Apenas alguns documentos secretos continuam intactos, deixando os historiadores modernos com lampejos dessas culturas e conhecimentos antigos. Império Inca em Quichua. Tahuantinsuyo, Lich, 4 partes juntas, foi o maior império da América pré-colombiana. O centro administrativo, político e militar do império ficava na cidade de Cusco. A civilização Inca surgiu nas terras altas do Peru em algum momento do início do século XIII. Seu último reduto foi conquistado pelos espanhóis em 1572. De 1438 a 1533, os Incas incorporaram grande parte do oeste da América do Sul, centrado na Cordilheira dos Andes, utilizando a conquista e a assimilação pacífica, entre outros métodos. Em sua maior parte, o Império juntou o território do Peru, oeste do Equador, oeste e centro-sul da Bolívia, noroeste da Argentina, uma grande parte do que hoje é o Chile e a ponta mais sudoeste da Colômbia em um estado comparável aos impérios históricos da Eurásia. Sua língua oficial era o Quichua. Muitas formas locais de adoração persistiram no Império, a maioria delas concernente às sagradas oacas locais, mas a liderança inca encorajou a adoração de Inti, sua deidade solar, e impôs sua soberania sobre outros cultos como o de Pchá-Amão-A.4. Os incas consideravam seu rei, o Sapa Inca, o Filho do Sol. O Império Inca foi único, por não ter muitas das características associadas às civilizações no Velho Mundo. O antropólogo Gordon McCoan escreveu que os Incas foram capazes de construir um dos maiores estados imperiais da história humana, sem o uso da roda, de animais de tração, conhecimento de ferro ou aço, ou mesmo um sistema de escrita. As características notáveis do Império Inca incluem a sua monumental arquitetura, especialmente cantaria, sua extensa rede de estradas que atingia todos os cantos do império, seus tecidos sofisticados, seu uso de cordas atadas quipo para a manutenção de registros e comunicação, suas inovações agrícolas em um ambiente difícil e sua organização e gestão imperial. Aztecas. Os aztecas eram uma cultura mesoamericana que floresceu no centro do México no período pós-clássico, de 1300 a 1521. Os povos aztecas incluíam diferentes grupos étnicos do México Central, particularmente aqueles grupos que falavam a língua náhuatl e dominaram grandes partes da Mesoamérica entre os séculos XV ao XVI. A cultura azteca era organizada em cidades-estados Altepetl, algumas das quais se juntaram para formar alianças, confederações políticas ou impérios. O Império Azteca era uma confederação de 3 cidades-estados estabelecida em 1427, Tenochtitlan, cidade-estado dos mexicas, Texcoco e Tlacopan, anteriormente parte do Império dos Tepanecas, cujo poder dominante era o Azcapotzalco. Embora o termo azteca seja restrito aos mexicas de Tenochtitlan, também é amplamente usado para se referir a comunidades ou povos náhuatls do México Central na era pré-hispânica, bem como a era colonial espanhola, 1521 a 1821. A definição dos aztecas tem sido o tema da discussão acadêmica, desde que o cientista alemão Alexander von Humboldt estabeleceu seu uso comum no início do século XIX. Os maias. Os maias foram uma civilização mesoamericana desenvolvida pelos povos maias e conhecida pelo seu logossilabário,
o mais sofisticado e desenvolvido sistema de escrita da América pré-colombiana, bem como por sua arte, arquitetura, matemática, calendário e sistema astronômico. A civilização maia se desenvolveu em uma área que abrange o sudeste do México, toda a Guatemala e Belize e as partes ocidentais de Honduras e El Salvador. Essa região consiste nas planícies do norte, que abrangem a península de Yucatán, e as montanhas da Sierra Madre, que partem do estado mexicano de Chiapas. Atravessam o sul da Guatemala e seguem para El Salvador e as planícies do sul da planície litoral do Pacífico. O termo abrangente maia é um termo coletivo moderno, que se refere aos povos da região. No entanto, o termo não era usado pelas próprias populações indígenas, pois nunca houve um senso comum de identidade ou unidade política entre essas populações distintas. Esse foi o vídeo. Se você quiser mais desses vídeos, poderia nos apoiar deixando o like e se inscrevendo no canal.